Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Entre o doping e o desempenho do atleta, quais são os limites? Um certo beta-bloqueador usado no tratamento de asma é uma das substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, já que provoca um aumento de massa muscular e diminuição de gordura. A concentração dessa substância no organismo pode ser monitorada pela análise de amostras de urina coletadas ao longo do tempo de uma investigação. O gráfico mostra a quantidade do beta-bloqueador contida em amostras de urina de um indivíduo, coletadas periodicamente durante 90 horas após a ingestão da substância. Este comportamento é válido também para além das 90 horas. Nessa escala de quantidade, o valor 100 deve ser entendido como sendo a quantidade observada num tempo inicial considerado arbitrariamente zero, ou seja, a partir de 100% de uma amostra, independente, no caso aí da massa, né? Então a gente sempre vai partir de 100%. Então, mais ou menos que o cálculo vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente parte de 100%. Tá legal? Então nós temos esse gráfico, a quantidade da amostra, 100, tá? Ou zero aqui, não pode ser do que for. E o nosso tempo em horas. Tá aqui, ó. Depois de quanto tempo a quantidade eliminada corresponderá a um quarto do valor inicial, ou seja, 2 meia-vidas de residência da substância no organismo. Então, referente ao gráfico, pessoal, a gente vai descobrir o período de meia-vida, tá? Então vamos aqui, ó, vou até pegar vamos pegar de outra cor, né? Vamos pegar aqui um preto. Vamos lá. Pessoal, qual é metade de 100? Tá vendo que a quantidade aqui, 100. Então, metade é 50. Ou seja, qual o tempo que ele vai demorar para se transformar em metade do que ele é? Certo, pessoal? Claro, não tá uma reta. O que a gente pode considerar então aqui, pessoal? Que o tempo de meia-vida é aproximadamente 30 horas, certo? Porque tá bem aqui, tá um pouquinho acima, mas vamos considerar, não dá para mensurar isso daqui, né? Então vamos considerar 30 horas para que nossos cálculos fiquem tranquilos. Então se a gente descobriu o tempo de meia-vida que equivale a 30 horas, ele quer saber o quê? Depois de 2 meia-vida, quanto que vai sobrar dele? Ou seja, um quarto. Então, a gente pegar aqui, ó, 100%. É como se fosse 1, né? 1 inteiro. Se passando um tempo de meia-vida, ou seja, de 30 horas, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo que ele leva para ficar metade do que era no início. Então, metade de 100 é 50%, ou seja, 1 sobre 2. E metade de 50, que ele tem que sofrer 2 meias-vidas, né? Ou seja, um quarto, 25%. Ou seja, um quarto do que eu tinha no início. Um quarto é metade de 1 sobre 2, ou seja, meio. Certo, pessoal? Então, é 25% em relação a isso. Tá aqui até a resposta, né? 25%. Ele fala depois de quantas horas, né? Também o tempo aqui durou. Opa, falhou de novo. 60 horas é o que teve o tempo total. Tá legal? Então, vai demorar, vai ter 25% depois de 60 horas. Esse é o resultado da A. Beleza, pessoal? Vamos lá. B. Suponha que o doping para esta substância seja considerado positivo para valores acima de 1 vezes 10 elevado a menos 6 gramas por ml de urina, ou seja, 1 micrograma por mililitro, no momento da competição. Numa amostra coletada 120 horas após, ou seja, tá vendo que o tempo de meia-vida dele é de 30 horas, para bater 120 foram 4 períodos, né, de semidesintegração. Ou seja, 120 horas equivale a 4 meia-vida dele.
foram, né, numa amostra coletada 120 horas após a competição, foram encontrados 15 microgramas de beta-bloqueador em 150 ml de urina de um atleta. Se o teste fosse realizado em amostra coletada logo após a competição, o resultado seria positivo ou negativo? Justifique. Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que ele tá dando um dado aqui, ó? 1 vezes 10 elevado a menos 6 gramas por ml, ou seja, 1 micrograma por ml, ou seja, 1 micrograma para 1 ml. Ele quer saber que depois de 120 horas foi encontrado 15 microgramas de beta-bloqueador em 150 ml, desculpa. Então, pessoal, quanto que teria por ml em relação a isso? A gente vai fazer uma regra de 3 simples. Se nós sabemos, eu não vou colocar notação científica, pessoal, que dá para fazer também, mas a gente pode adotar aqui para ficar mais fácil e mais rápido os nossos cálculos, tá? Porque micrograma, só para a gente ver aqui, ó, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 gramas. Ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 6. A gente vai montar aqui sem montar a notação científica. Vocês vão entender aqui, ó. Pessoal, nós não temos 15 microgramas em 150 ml depois de 120 horas, que é o que o enunciado está pedindo. Quanto que teria, ou seja, quanto que teremos em microgramas em 1 ml? Regrinha de 3, certo? Não vai ficar assim, ó, 150 x, 150 vezes x, que é igual 15 vezes 1, que é a mesma coisa que 15. X, aqui, ó, passo o 150 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. X vai ficar igual a quanto? Ou seja, 15 dividido por 150, 0,1 micrograma. Então, nós achamos a quantidade... Deixa eu apagar aqui, que senão esse risquinho vai lascar todo aqui o entendimento. Significa que eu tenho 0,1 micrograma, né, do beta-bloqueador por ml nessa amostra de urina. Agora ele quer saber o quê? Mas lembre-se, passou-se 120 horas para conter essa quantidade. O tempo de meia-vida não é de 30 horas? O que aconteceria, né? Ele foi coletado 120 horas depois. Se nós voltarmos, a gente não vai voltar 4 meia-vidas, então a gente vai fazer o raciocínio inverso. Se fosse coletado logo após a competição, no início, né, eu não sei quanto que tem, então a gente vai voltar. Mas no final a gente sabe que tem 0,1 micrograma desse meu componente, que é beta-bloqueador. Ó, vou colocar a setinha aqui, ó. 30 horas. Voltamos, né? Estamos voltando. Lembrando que a gente está voltando. Não é indo para frente. Voltando. Antes de ficar 0,1, ele tinha o dobro. Quanto que é o dobro de 0,1? Não é 0,2 microgramas? Certo? Voltando. Lembrando, tempo de meia-vida é o tempo que qualquer amostra ou o nuclídeo, aquilo que for radioativo, leva para ficar metade do que ele é. Então, se eu tenho 0,1, antes é o dobro. Antes de 0,2, não é o dobro. O dobro de 0,2 é 0,4 micrograma. Ou seja, 0,2 é metade de 0,4. Se passando mais 30 horas, não podemos nos esquecer a quantidade de horas. Ó, 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. Lembra que eu falei que são 4? Então, ó, o dobro de 0,4 é 0,8 micrograma. E vai se passar mais uma meia-vida que bate a 120 horas. Ou seja, no momento, né, que terminou a competição, vai ter quanto? Quanto que é o dobro de 0,8? Não é 1,6 micrograma?
Então, quanto que teria de amostra, ou seja, dessa substância beta-bloqueadora, quanto que teríamos logo após, se fosse coletada logo após a competição? Nós não teríamos 1,6 microgramas? Então, o doping, ele não fala assim, ó, valores que sejam acima de 1 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, 1 micrograma por mililitro, é detectável. Então é positivo isso. Então, pessoal, o resultado, se fosse coletado logo após a competição, não teríamos 1,6 micrograma, é maior que 1. Então, seria positivo. Tá legal? Por conta disso, que tudo que eu expliquei aqui, ó, em relação à meia-vida dele sempre voltando, tá? Porque a gente tá logo depois, 120 horas, voltando. Certo? Então seria positivo o doping. Tá certo, pessoal? Lembrando que, tá vendo que a gente teve que, em um momento lá na A, né? Ele até pergunta, depois de quanto tempo a quantidade eliminada corresponderá a 1/4 da amostra? 60 horas, que é o que a gente tá fazendo. Vai ficar 25%, ou seja, quanto tempo? 60 horas. Ou seja, 2 meia-vidas. Se nós descobrimos que o tempo de meia-vida de um tempo de meia-vida é 30 horas, se teve 2, 60 horas. Certo, pessoal? E o B, a gente faz todo o cálculo para descobrir a quantidade que tinha, né? Depois de 120 horas, a quantidade que tinha dessa substância beta-bloqueadora após 120 horas. E se fosse coletada no momento após a final da competição, a gente volta. 120 horas são quantos tempos de meia-vida? Não são 4? Eu tenho 30, eu volto 4 meia-vida, que a gente descobriu o valor de 1,6 microgramas. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!